O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens, e então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? E assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi um bispo, mártir, padre da igreja, doutor da igreja, e ele morreu no início mesmo do nosso cristianismo, no início, né, da era cristã. Ele certamente conheceu os apóstolos, conheceu São Pedro. Ele viveu na cidade de Antioquia, na Síria. E a cidade de Antioquia foi o lugar onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Foi ali que surgiu a palavra cristão. É isso que nos diz os Atos dos Apóstolos. Pois bem, ali São Pedro exerceu durante algum tempo o seu ministério, o seu pastoreio. Então se diz que São Pedro é o primeiro bispo de Antioquia. Acontece que veio Inácio, né, depois de São Pedro, não imediatamente depois de São Pedro, mas ele foi bispo de Antioquia, e ele então foi aprisionado na época do imperador Trajano. Então, para vocês terem ideia, nós estamos aqui por volta do ano 100 depois de Cristo, né? Ou seja, por volta do ano 100 depois de Cristo, para ter uma data redonda na cabeça, para vocês ficarem, né, saberem. Então, estamos bem no início do cristianismo. Ele foi aprisionado e o imperador queria que ele fosse martirizado em Roma, para servir de exemplo. Fosse trazido para Roma, para que lá ele fosse julgado e fosse condenado à morte. Então, no caminho de lá, de Antioquia para Roma, Santo Inácio foi escrevendo cartas. É interessante, né, que ele estava lá como prisioneiro e o pessoal recebia a notícia: olha, o bispo da Síria, o bispo de Antioquia está sendo levado para ser martirizado, etc e tal, e a notícia ia correndo, e os cristãos iam lá para visitá-lo, para falar com ele, bispos, diáconos, padres. Nós temos o relato disso tudo através das 7 cartas escritas por Santo Inácio. Ele mesmo escreveu 7 cartas, 6 cartas ele escreveu para as
dioceses ali, vizinhas de onde ele estava passando, né? As igrejas da Ásia. A palavra Ásia aqui quer dizer uma parte da Turquia naquela época, ok? Então, ele escreveu para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Éfeso, para a região dos Tralianos e assim por diante. Foram 6 cartas para diversas igrejas e uma carta para um bispo, Policarpo de Esmirna. O fato é que, quando ele estava no caminho, ele já ouviu falar que os cristãos de Roma estavam confabulando para soltá-lo, para fazer alguma coisa para que ele conseguisse escapar do julgamento. E ele então escreveu uma carta para Roma, para os cristãos de Roma, que naquela época provavelmente estava sem papa, estava sede vacante, porque os primeiros papas todos morriam martirizados, né? Era só eleger o papa que o imperador ia lá, prendia e matava. Foi uma série de papas que morreram mártires, e provavelmente então estava sem papa, porque ele escreve para a igreja de Roma, mas não saúda o bispo de Roma. Todas as outras cartas ele saúda o bispo, mas em Roma não. Em Roma ele diz: saúdo a igreja de Deus que peregrina em Roma, a igreja que nos preside na caridade. A igreja que nos preside na caridade. Vejam que desde o início Roma, a diocese de Roma tem um papel especial, porque ele sabia, embora ele viesse de uma diocese onde São Pedro foi bispo, ele sabia que São Pedro morreu em Roma, que São Paulo morreu em Roma, e que, portanto, os apóstolos Pedro e Paulo, né, tinham banhado aquela cidade e santificado aquela cidade. Pois bem, ele escreve para os romanos e diz assim, que eles não tenham um amor inconveniente para com ele, ou seja, me deixem morrer, porque agora eu começo a ser discípulo de Cristo. Olha só, ele está aqui, é um ancião, né? Ele já está com idade já, e ele diz: agora eu vou começar a ser discípulo de Cristo. E ele diz: dentro de mim existe uma fonte de água que diz: vem para o Pai, vem para o Pai, vem para o Pai. Então a vontade que ele tinha de se encontrar com Cristo no céu, de ir para Deus. Então ele diz: olha, eu já cumpri minha missão, já estou velhinho de idade, me deixem morrer, não é? Se vocês forem meus amigos, me deixem morrer. E se eu chegar aí e fraquejar e disser assim: por favor, me soltem, arranjem um jeito de eu sair daqui, não acreditem em mim, é fraqueza. Eu quero de verdade morrer, porque então eu serei homem. Então eu serei homem. E ele diz: e se eu chegar aí e as feras não quiserem me devorar? Os cristãos eram jogados para os leões no circo. Se as feras não quiserem me devorar, eu irei obrigá-las. Eu quero ser triturado pelo dente das feras, como o trigo de Cristo, para fazer um pão, né? Aqui uma claríssima alusão à Eucaristia, né? Ele se tornar o trigo macerado, o trigo moído, para ser trigo de Cristo. E essa realidade, ele diz que
quer que as feras devorem tudo, todo o corpo dele, para que não sobre nada, para dar trabalho de enterrarem. Não sobre absolutamente nada. Essa vontade de morrer por Cristo. Você vai dizer, mas padre, isso é loucura. Não, não é loucura. Por quê? Porque Cristo morreu por ele. É amor, é gratidão. É amor que quer amar de volta. Cristo morreu por mim, eu quero morrer por ele. É amor. Agora isso nos leva também a fazer uma outra pergunta. Além de conhecer a vida de Santo Inácio, a pergunta, por que é que por volta do ano 100 a igreja estava começando, era um fenômeno, era um punhadinho de cristãos, não é? Comparado com a grande população do império. Por que é que a igreja estava sendo perseguida lá desde o tempo do imperador Nero? São Pedro e São Paulo já foram martirizados por volta do ano de 67, né? Então, por que é que os cristãos já estão aí há 40 anos sendo perseguidos pelos imperadores? O que é que os cristãos têm de tão terrível? Bom, uma frase de São Pedro explica isso. São Pedro disse assim nos Atos dos Apóstolos: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E ao dizer isso, São Pedro estava acatando o ensinamento de Jesus, que disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer o seguinte: César, o imperador, ele tem um poder político, mas ele não é Deus. César é César, tudo bem, a gente respeita ele, a gente respeita os nossos chefes políticos, porém, existe alguém que está acima de César, e é Deus. E convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Ao dizer isso, Jesus, ao dizer isso, São Pedro, puseram abaixo o Império Romano, porque o Império Romano era baseado numa opressão iníqua de homens que queriam tomar o lugar de Deus. O imperador, né, queria ser adorado como Deus, e os cristãos negaram essa adoração. Não. Então, de repente, você tinha uma população pequena, é verdade, mas que subvertia toda a ordem instituída. Por quê? Porque o imperador queria ser obedecido, não porque ele era servo de Deus, mas ele queria ser obedecido porque ele era Deus. Meus queridos, isso nos ensina a respeito da obediência cristã. A obediência cristã, nós cristãos temos a virtude da obediência, mas nós obedecemos aos servos de Deus, e não a pequenos deuses. Ou seja, as autoridades civis, mas também as eclesiásticas, elas têm poder enquanto servem a Deus, enquanto dizem o que Deus diz e pedem o que Deus pede. É dali que brota a autoridade deles. Portanto, não existe nenhuma autoridade humana, por exemplo, que possa mandar alguma coisa contrário à vontade de Deus. Nós cristãos sabemos que existem leis imorais, existem leis iníquas, existem leis que não podem ser desobedecidas, não podem ser obedecidas.
A desobediência civil dos cristãos é uma realidade que está lá desde o início. Foi por isso que o Império Romano veio abaixo, porque de repente o Império, todo mundo começa a obedecer, está tudo ótimo. Mas se de repente os cristãos crescem e diz, eu obedeço, vírgula, só até onde vocês mandam aquilo que não é contrário a Deus. Mas se vocês começarem a mandar coisas contrárias a Deus, eu irei desobedecer. É por isso que todos os impérios da face da terra odiaram os cristãos. Todos aqueles que quiseram tomar o lugar de Deus, odiaram os cristãos. As pessoas não sabem por que a Igreja Católica é tão perseguida no mundo inteiro. A Igreja Católica é perseguida no mundo inteiro, mais do que as igrejas protestantes, porque nós, católicos, ao contrário dos protestantes, cremos que existem leis de Deus na própria estrutura das coisas. Por exemplo, pergunte a um protestante por que é que não pode haver casamento para duas pessoas do mesmo sexo. Ele vai dizer, porque a Bíblia proíbe. Mas aí você vai na sociedade civil, vai lá no Congresso Nacional, na hora de votar as leis, vai lá no Supremo Tribunal Federal, e eles dizem, tudo bem, mas isso é a sua fé, isso é um fato privado, você crê na Bíblia, mas a maior parte dos cidadãos brasileiros talvez não estejam de acordo, então nós vamos fazer a lei e você obedece aquilo que você crê. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que não pode, então você que crê na Bíblia, obedece a Bíblia. Mas quem não crê na Bíblia vai fazer outra coisa. Nós católicos não. Nós católicos, pergunte a um católico por que é que não pode ter casamento para duas pessoas do mesmo sexo. Porque Deus não fez assim. Na estrutura da realidade, Deus, quando criou, filosoficamente falando, quando você olha a natureza do sexo humano, o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, e é assim que funciona. Podem rasgar todas as Bíblias do mundo, isso vai continuar sendo verdade e gritando, porque isso está na estrutura da realidade. E isso Deus fez e está na realidade. E não há lei que diga o contrário. E portanto, se você tem fé, ou se você não tem fé, é aqui que a Igreja Católica é inconveniente e incômoda. Mesmo se você não tem fé, você não precisa crer na Bíblia, você precisa abrir o olho e enxergar a estrutura do real, e na estrutura do real você verá que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, e é assim que funciona. Portanto, quando nós obedecemos a Deus e dizemos, não pode haver casamento para duas pessoas do mesmo sexo, nós estamos dizendo algo que está na estrutura da realidade, uma lei que Deus colocou no ser da coisa. E é isto que fez com que a Igreja Católica fosse perseguida ao longo dos séculos. Por quê? Porque a Igreja Católica liberta os povos do autoritarismo. O cristão é livre interiormente, porque obedecer a Deus é ser livre das opressões dos seres humanos que querem ser deuses no lugar de Deus. Nós temos que entender isso, meus queridos. Nós teremos sempre um Deus. Até os ateus
Por exemplo, os marxistas que se dizem ateus, eles têm um Deus. O Deus deles é o Estado, o Deus deles é o partido, o Deus deles é, sei lá, o proletariado, sei lá, alguém que está mandando. Se você olha para a União Soviética, por exemplo, Stalin era o Deus deles, a quem eles obedeciam, a quem eles tinham medo de desobedecer, e assim por diante. Nos grandes regimes ditatoriais, são sempre homens que se colocam no lugar de Deus para que obedeçam a mim e não a Deus, e começam a passar leis contrárias à lei de Deus. Agora, o cristianismo quer o quê? Nós queremos um governante, um legislador, um juiz, executivo, legislativo, judiciário, para dizer que em todas as áreas que reconheçam as leis de Deus. Quando o Supremo Tribunal Federal diz que pode haver casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, eles não estão somente desobedecendo a Constituição, a letra da Constituição Federal, que diz claramente que a família é a união entre um homem e uma mulher. Eles estão também desobedecendo a estrutura da realidade tal qual Deus criou. Então, papel aceita tudo, você pode fazer quantas, podem até mudar o texto da Constituição. Nós somos contra esta decisão do Supremo, de que pode haver união de família, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, não porque está na Constituição o contrário. Claro, está na Constituição o contrário, eles também desobedeceram a Constituição. O Supremo também fez uma decisão totalmente na contramão daquilo que está escrito no texto constitucional. Mas mesmo que o Congresso se reúna e faça uma emenda constitucional e mude o texto da Constituição, nós continuaremos sendo contra. Porque está na estrutura da realidade o que é uma família. A família natural. O pessoal gosta de usar a palavra, você é a favor da família tradicional. Não! Ela é tradicional também, mas eu sou a favor da família natural. A família que está na natureza das coisas, na estrutura do ser, daquilo que é o ser humano, da natureza humana. É aqui que está a coisa. Então, por isso, nós cristãos, desde o início, somos uma pedra no sapato dos grandes ditadores, grandes senhores que querem mandar em tudo e querem dizer o que é o certo e o que é o errado. Quando a serpente no paraíso seduziu os nossos primeiros pais, ela fez com que eles comessem da árvore do bem e do mal. O que é isso? Para que o ser humano tomasse o lugar de Deus, sereis como deuses, e pudessem eles, ser humanos, decidir o que é bom e o que é mal. Mas isso não somos nós quem dizemos, é Deus quem diz. Quem diz o que é o bem e o que é o mal é Deus. Quem se coloca no trono para decidir, para arbitrar o que é o bem e o que é o mal, está se colocando no lugar de Deus. E eu tenho pena dessas pessoas. Por quê? Porque serão destronadas. Mais cedo ou mais tarde, o fim das pessoas que se colocam no lugar de Deus é péssimo. Não estou jogando praga, eu estou constatando historicamente. Santo Inácio de Antioquia foi martirizado pelo imperador Trajano. Quando foi a última vez que você viu um imperador romano andando pela rua?
No entanto, você vê bispos católicos ainda hoje andando pela rua, sim ou não? Quem foi que acabou? Foi o Império Romano, não a igreja. A igreja pode ser perseguida, pode ficar menor, pode ser diminuída, pode ficar um pequeno rebanho escondido nas catacumbas, mas nós temos a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos certeza absoluta de que a igreja não irá acabar. Nós não estamos aqui num debate para decidir, quem será que vai vencer, Jesus ou Satanás? Não, nós sabemos quem venceu, Jesus venceu, e o diabo sabe disso, e ele sabe que ele tem pouco tempo. O que está, a luta que existe entre Deus e Satanás, é a luta pela sua alma, para decidir de que lado você vai estar na hora que Deus vencer de forma definitiva. Então, nós estaremos junto de Jesus quando ouvirmos aquele grito de alegria que diz: venceu o leão de Judá, fugi partes adversas, vade retro Satana. De que lado nós estaremos quando for entoado o grande aleluia? De que parte nós estaremos quando triunfar o imaculado coração de Maria? De que parte nós estaremos quando Jesus vier na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim? Essa é a pergunta. Portanto, nós já sabemos quem é o vencedor. O que estamos lutando é para que nós e o maior número possível de irmãos esteja nesse grande coro triunfante e alegre, cantando a vitória do Cordeiro, que imolado está de pé, glorioso, esperando por nós no céu.